Eu tenho refletido muito, muito sobre como eu tenho visto e assimilado e tenho tido visões mesmo de qual é a minha visão sobre a longevidade, qual é a minha visão sobre o envelhecimento, e eu tenho certeza de que nessa aula a gente vai conseguir ampliar muito essa nossa percepção sobre esse tema. Vamos lá, vamos começar pela primeira pergunta que eu já quero trazer aqui para vocês. Quantos anos você teria se não soubesse os anos que tem? Mas eu confesso que fazer essa pergunta para mim, ela foi muito potente, assim, porque recentemente eu fiz 44 anos, já vou abrir aqui a minha idade, foi meu aniversário agora em janeiro, e às vezes eu realmente volto para trás e falo, caramba, eu tenho 44 anos, né? Porque ao me fazer essa pergunta, quantos anos você teria se não soubesse os anos que tem, eu com certeza estaria lá nos meus 30 anos. Gente, vamos começar então já com essa pergunta, porque vocês veem o quanto a nossa visão sobre nós mesmos, muitas vezes, ela não está condicionada à real idade que nós temos, né? Ela está embasada muito na nossa experiência e principalmente na nossa visão de idade. A gente já chega aí. Quais as primeiras 5 palavras que surgem na sua mente quando você pensa em uma pessoa idosa e não tem certo e errado, não tem que querer ficar tentando achar a palavra certa? Esse é um exercício que a Becca Leve traz nesse livro, A Coragem de Envelhecer, tá? Ela convida a gente, com esse pequeno exercício, a examinar as nossas referências sobre o envelhecer. E isso é o que ela chama de visão da idade. Então, com base nessas primeiras palavras que chegaram na mente de vocês, vocês já têm um direcionamento de como é a sua visão da idade. E ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Já trazendo um pouquinho sobre a visão da Ana Cláudia Quintana Arantes no livro Para a Vida Toda Valer a Pena, o fato é que a gente não foi estimulado a pensar no envelhecer como parte da vida, tá? Isso também é cultural. Porque na visão brasileira, se a gente parar para pensar na riqueza cultural que tem o nosso país, a partir de vários tipos de etnias que povoam o nosso país, né? Seja dos indígenas, dos negros, dos europeus que vieram para essa terra, dos próprios asiáticos, né? A gente tem uma riqueza cultural aqui tão grande, mas que existem essas limitações na questão cultural. Então, indígenas, por exemplo, tendem a, a realmente reverenciar as pessoas mais velhas dentro da comunidade, assim como os negros, né? Tudo que vem de uma relação mais tribal, ela tem essa reverência à sabedoria ancestral. E na cultura ocidental já é um pouco mais diferente essa visão, né? A gente tende realmente a relacionar as pessoas mais velhas a um trabalho que vai nos dar, né? A desafios, a questões que são muito difíceis, a uma visão mais negativa. Mas a Ana ela vai trazer que essa visão brasileira, ela vem muito, por exemplo, das pessoas que vieram de outras regiões, realmente buscando um futuro que seria muito milagroso dentro das nossas terras brasileiras. E essas pessoas que vieram com essa visão de futuro, de que aqui se pode, e aqui é uma terra milagrosa, impediu culturalmente que a gente olhasse para o futuro olhando para os desafios do envelhecer. A gente começa a envelhecer desde o dia que a gente nasce. É um processo, né? São fases. E essas fases estão levando a gente para o envelhecer, para a finitude. Legal, Gabi, mas como que a gente está hoje? Quem são? Quem que está envelhecendo? Qual é a quantidade de pessoas que está envelhecendo no nosso país? Eu peguei esses dados do censo brasileiro, que foi feito em 2022, tá? E no censo de 2022, que foi o último censo, né, que foi rodado aqui no Brasil,
O número de idosos no Brasil cresceu 57,4% em 12 anos. Então, ó, o levantamento do IBGE também indica que em 2022 havia 6 milhões de mulheres a mais que homens. Então, e o futuro? Esse processo está acontecendo ainda mais com as mulheres, tá? Daqui a 45 anos, os brasileiros com mais de 60 anos deverão corresponder a cerca de 37,8% da população no nosso país. E no mundo? Como é que estamos no mundo? E aqui, gente, foram dados que eu peguei do Google, tá? O envelhecimento populacional é um fenômeno global e irreversível, com a população acima de 60 anos prevista para dobrar para 2,1 bilhões de pessoas até 2050. Apesar da gente ver essa projeção do futuro, voltando um pouquinho para o que a Ana trouxe para a gente, nós temos a tendência de não pensar no envelhecimento. A gente ainda está pautado no nosso pensamento permanente, né? É assim e vai ser assim para o resto da vida. Não, não preciso pensar nisso. Tenho muito tempo para que isso aconteça. Isso lá no futuro, não vou pensar nisso e tudo mais, ao invés da gente pensar na impermanência, porque se a gente olhar, a gente vai pautar a nossa vida, que é uma impermanência constante. Apesar do nosso cérebro adorar uma segurança, apesar do nosso cérebro querer estar seguro e permanente e fixo, sem nenhum percalço no meio do caminho, a vida é impermanente. Antes até da gente passar, mais para essa visão que vai trazer um pouco sobre visão positiva, visão negativa, etarismo, a forma como a gente vê o outro, eu achei que era importante a gente também trazer as terminologias, porque eu mesma tive muita dificuldade, assim, às vezes eu tenho dificuldade, poxa, será que eu posso falar pessoa idosa? Será que eu tenho que falar terceira idade? A gente fica confusa nessas terminologias, sendo que a gente está falando de um processo natural da vida, que é o envelhecer. A gente não deveria ficar com tatos sobre a forma como a gente dialoga, mas enfim, são coisas que vão fazer com que a gente amplie a nossa consciência e por isso que eu resolvi trazer aqui um pequeno dicionário para a gente entender um pouquinho o poder das palavras. Então, num vocabulário, envelhecimento, o que que é de fato o envelhecimento? É o processo contínuo, biológico, psicológico e social que ocorre ao longo de toda a nossa vida. Longevidade, dimensão temporal da vida relacionada a viver mais anos com qualidade. Velhice, fase da vida marcada por mudanças corporais, perceptivas e sociais, assim como a infância e a vida adulta. Pessoa idosa, então, a forma humanizada de designar quem vive a velhice, reconhecendo singularidade e diversidade de experiências. E o etarismo, o preconceito e discriminação baseados na idade. Esse debate está sendo feito não só na parte do vocabulário, mas nos ambientes físicos também. Aqui eu só trouxe alguns recortes de alguns guias de diretrizes que foram desenvolvidos recentemente, seja através da neurodivergência, da questão do Alzheimer, das demências, da questão da qualidade de vida, o quanto a comunidade científica também está se debruçando a entender como que a gente pode ampliar nossa consciência não só nos termos, mas também na forma como a gente olha para os nossos ambientes físicos. Isso sugere que exposições múltiplas a estereótipos de idade positivo podem ajudar os idosos a reduzir o estresse de longo prazo e a se recuperar de eventos desafiadores. O que que eu quero trazer aqui? Eu deveria ter sublinhado esse múltiplas aqui. Porque exposições múltiplas, se a gente estava falando de exposição subliminar de palavras positivas relacionadas ao envelhecimento, ali eram só palavras. Imagina quando a gente liga o ambiente físico a isso. A informação que está sendo passada através do ambiente físico. Gente, vocês já tinham pensado nisso? Como você envelheceria nesses ambientes? Primeira imagem. Como você envelheceria nesse ambiente? Com essa imagem, como que você se sente? Qual seria a sua atitude, né? Chegou lá no estacionamento do shopping e tem essa placa. Gente, informações subliminares, né? O ambiente está ali comunicando. E como que vocês ficariam se a placa fosse assim? Vocês se sentiriam melhor?
Gente, essa foi a mudança da sinalização para pessoas idosas que o Amazonas colocou como lei, tá? Isso foi só o estado do Amazonas, então eles passaram, eles não usam mais esse tipo de sinalização e passaram a usar esse tipo de sinalização aqui. Super dentro do que a gente está conversando, né? Super alinhado com o que a gente está conversando. Olha como você pode mudar, inclusive, a sua postura o seu comportamento só com a sinalização. Olha, gente, eu não vou conseguir, o meu mouse não está funcionando, que maravilha. Mas eu vou passar a imagem, vocês estão vendo aqui na tela a plaquinha do 60 mais. Eu vou passar os outros ambientes, mas vai ter que ser na barra lateral aqui, tá? Porque eu não vou conseguir colocar ele na imagem. Como você envelheceria neste ambiente aqui, ó, nesse banheiro, esse banheiro aqui. Olhem para minha telinha menor, tá, gente? Porque eu não tô conseguindo, o meu mouse aqui não tá funcionando. Então a gente vai ter que fazer uma finalização adaptada. Tá maravilhoso, ele tá ali pegando todas as nossas regras de acessibilidade, mas qual é a mensagem subliminar de mentalidade que esse ambiente está passando para gente? E se a gente pudesse usar um ambiente como um banheiro como esse aqui? Como que você se sentiria neste ambiente aqui, ó? Nessa sala de estar de uma casa de repouso. Isso é um ambiente real, tá? E se vocês estivessem num lugar aqui como esse aqui, ó? Essa imagem aqui de baixo, também uma sala de estar, também numa casa que acolhe pessoas idosas. Então, eu queria só terminar, né, dizendo que, como a gente disse lá no início, que hoje isso é uma oportunidade de mercado. A gente tem visto que condomínios exclusivos para pessoas 60 a mais já estão fazendo sucesso aqui no Brasil. Mas eu ainda tomaria cuidado para a gente não trazer muito dos estereótipos que a gente viu e não trazer isso como uma oportunidade apenas de marketing, para que esses espaços de fato sejam pensados em todas as necessidades do envelhecer, e não seja só uma coisa de marketing, só uma coisa que vai tornar o produto muito, infinitamente mais caro e menos acessível para toda essa população que está envelhecendo, né? Então fica aqui o meu alerta, mas sim, é uma oportunidade tremenda de mercado. A gente viu, né, que nos próximos anos a gente vai ter uma população crescente gigante para que a gente trabalhe esses ambientes de uma forma muito humanizada.